Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia, tudo bem? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Heisen, Bom dia. Excelente quinta-feira a todos. Bom, a gente vai repercutir ainda agora as imagens, né, que explicitam tudo que a reportagem do Estadão tem mostrado dessas tentativas de se conseguir, sem pagar imposto, a posse dos diamantes, das joias trazidas da Arábia Saudita pelo governo Bolsonaro e que eram dito ali pelo ex-ministro de Minas e Energia para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente ouve um trechinho do então ministro retornando à área da Receita do aeroporto para tentar resolver esse impasse. O dinheiro branco, esse aqui é do colar e do brinco. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a orientação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, de sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Ou vai para o acervo ou paga o imposto. E agora a Polícia Federal e o Ministério Público vão analisar esses vídeos. Será que pode ter depoimento pela frente? Com certeza, Carol, com certeza. Primeiro ponto que a gente precisa dizer aqui, né, é exatamente isso que você falou ao introduzir o assunto, Carol. Esses vídeos confirmam, trazem imagens e som a tudo que foi relatado pelo Estadão, pelos nossos colegas Adriano Fernandes, o André Borges, desde o início desse caso. E isso é de se louvar, né? De mostrar como a reportagem estava antecipando esse assunto e trazendo um relato fidedigno do que ocorreu e agora está comprovado pelas imagens registradas pelo circuito de TV da Receita Federal em Guarulhos, aí no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tem alguns aspectos também que eu acho que são bem relevantes da gente falar, Carol. Se a gente aí ouviu um trechinho da entrada do ministro, né, do ministro Bento Albuquerque e o assessor direto dele que estavam voltando da Arábia Saudita trazendo as joias e as duas caixas naquela ocasião, né? 2 caixas. E aí é um ponto que eu queria falar. Eu acho bem estranho, né? É bem estranho aquela forma como isso ocorreu e queria enfatizar. Se o ministro, sua comitiva, trazia naquele momento 2 caixas e a Receita apreendeu somente uma, alegando que aquilo teria que ser declarado ou ficaria retido para ser integrado ao patrimônio da União, por que naquele momento não se acusou a existência da segunda caixa, que entrou e foi entregue ao presidente da República e um ano depois, ficou quase um ano praticamente guardada, não se sabe bem onde, mas dentro do Ministério de Minas e Energia, e foi ser anexada somente em novembro do ano passado ao patrimônio privado do presidente Jair Bolsonaro. E agora está com ele, né? Até onde sabemos, está com ele. Ele entendeu que era dele. Quer dizer, por que não se acusou ali naquele momento? Se a intenção não era fazer nada fora do que manda a legislação, e já se conhecia, eles sabiam que havia 3 pacotes, na verdade, né? Um pacote com aquele cavalo, uma escultura de um cavalo que se danificou, quebrou. Uma com as joias, o colar e as joias femininas da Michele, que é o mais valioso, que foi apreendido. E o pacote com um terceiro pacote, que era um pacote com relógios e de uso masculino que seria para o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, bem estranho essa conduta, no mínimo, né? Eu entendo que alguém que estava ali de boa fé, que não queria burlar nenhuma regra, deveria ter acusado, então, olha, já que vocês têm que apreender esses bens, o presente é um presente de 3 pacotes, não é só desses 2 que vocês retiveram agora na fiscalização. E me parece ali que o ministro, inclusive, já
A primeira versão do assessor dele, o Marcos Sueiro, é que seria um presente que ele tinha recebido e os fiscais registram tudo isso na conversa entre eles, uma conduta que me pareceu exemplar, né, dos fiscais da Receita. Registram, dão a orientação e no fim é que o ministro vai falar é coisa para a Michele. Né? Isso aí é coisa lá para a Michele. E eles entendem ainda, né, que ali, naquela situação, eles já estão orientados a como fazer a destinação daqueles bens para a União. E ali eles já dão orientação de como a coisa deveria ter ocorrido. Se havia também 3 pessoas na comitiva, uma foi pega, né, na fiscalização da Receita, a gente vê pelas imagens, a outra é o embaixador Christian Vargas, já disse que ele não levou nenhum outro pacote. Com quem estava o pacote de joias que eles omitiram, o ministro e seu assessor omitiram naquele momento da Receita Federal e introduziram no Brasil e 1 ano depois foram levar para o presidente Jair Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. Quer dizer, olha, então, se tinham 3, um disse que não levou, o outro não, com ele não estava porque a Receita não apreendeu, fiscalizou as bagagens dele. Só sobrou o ministro. E aí, estava na bagagem do ministro? Não, ele precisa dessa satisfação também. Isso para a gente ficar em cima do ministro, né, e do assessor, nesse caso da apreensão. E 1 ano depois a gente vai ver, praticamente 1 ano depois, no fim do ano, a 2 dias do fim do mandato, a gente vai ver aquela cena, até uma tentativa ali de... Parece que dá uma sensação de que estão querendo intimidar o auditor da Receita, que mais uma vez atua de forma totalmente legalista, né? Não aceitando sequer atender um telefonema, um procedimento espúrio, pouco usual para a liberação da caixa de presentes da Michele, que estava retida e ficou retida em Guarulhos, né? Essa aí, sim, também pode pegar bastante para o presidente Jair Bolsonaro, que é aquela operação e que envolve o secretário da Receita, o ajudante de ordens do Bolsonaro, esse outro militar, um sargento enviado para lá que era subordinado à ajudância de ordens, e o envio de um avião para tentar liberar as joias sem um dos documentos que a todo momento, né, ele pede, tem que mandar um documento dizendo que isso vai ser incorporado ao patrimônio da União, senão eu não vou aceitar, não vou atender telefonema de ninguém, se recusa a atender telefonemas. É chocante a maneira como se tentou fazer a liberação. Isso tudo só demonstra que até o fim do governo, e ali tem uma frase dele também que ele fala, estamos no momento de transição e não pode deixar nada para o próximo, como já havia dito o coronel Mauro Cid, falando sobre esse caso, dizendo que não era para deixar nada para o Lula, essa era a ordem do Bolsonaro. É mais um sinal de que ele entendia que aqueles bens, tanto o que ele recebeu, tanto o relógio, a caixa com relógio, com o rosário, com caneta, quanto a caixa com colar, os brincos para a Michele, que ficou retida, e os 2 eram bens privados dele, e não do Estado brasileiro, numa interpretação que se choca com determinações já do Tribunal de Contas da União que deveriam ser usuais, que não são ainda porque quem continua decidindo sobre isso é a Presidência da República, um assessor do Bolsonaro. É um assessor alguém que trabalha na Presidência da República. E não existe uma legislação clara sobre isso. A legislação e o acórdão do TCU continuam vagas, dando brecha a esse tipo de interpretação que o Bolsonaro fez ao longo de seu mandato e queria fazer de novo. Agora, Frazão, só esse comportamento do ministro Bento aí, como se fosse sacoleiro do Paraguai, já é revelador de que não era para o acervo do Estado brasileiro. Só isso aí já revela tudo. E o fato é, essa declaração aí do sargento de que vai trocar de governo, é mais um indicativo disso, porque se for para o acervo brasileiro, tanto faz o governo que vai para o acervo e acabou, é do país. Então é mais uma indicação de que era algo pessoal mesmo e que tentaram liberar na carteirada. Perfeito, Raíssen, é isso. Eles entendiam que era algo pessoal, como entenderam outras vezes, quando receberam presentes de diversos chefes de Estado, inclusive dos sauditas, antes, e incorporaram ao patrimônio privado da Presidência da República. Essa não foi a única vez. Então, isso é gravíssimo. Esses pequenos diálogos ali
Eles dão essa demonstração. E ali na conduta do ministro, que vai ser investigado, é claro que ele vai ser investigado, é claro que o seu assessor, a sua comitiva será ouvida, será investigada, ele vai ter que explicar, porque ali é que tá, ali tem um crime, né? Tem uma infração à legislação aduaneira do Brasil. Ele precisava ter declarado aquilo. Quer dizer, e mesmo ciente, já avisado, porque ele não acusou a existência de uma segunda caixa que ele levava, né, com joias. Quer dizer, ele ficou calado. Ele sabia da existência de outra caixa. Ele disse que quando chegou em Brasília, ele abriu e descobriu que era um relógio. Abrisse ali na hora. Falou, olha, o presente da Arábia Saudita, do Reino da Arábia Saudita, para o Estado brasileiro, ou para Michele e Jair Bolsonaro, seja lá para quem fosse, o entendimento dele ali naquele momento, ele não são só esse cavalo e a joias da Michele, não. Tem aqui um terceiro elemento. Tem uma segunda caixa de joias. E essa caixa de joias não foi apresentada. Eu entendo que se alguém estiver ali de boa fé naquele momento, o ministro precisa explicar por que não fez. Porque deveria ter feito isso. Né? Se entendesse, como você está dizendo, Raíssa, que aquilo era para o Estado. Mas não é essa a interpretação que eles deram. Não é essa. E isso é a revelação final, porque, claro, se fosse para o Estado brasileiro, pouco importava quando aquilo seria catalogado, né? Desde que estivesse bem guardado num cofre, não estivesse à mercê. Sorte que não estava entre aqueles vários presentes expostos, né, tanto pela presidência quanto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, no 8 de janeiro, né? Imagina, se tivesse alguma coisa ali, poderia ter sido levada, saqueada, destruída também naqueles atos golpistas. Que ali, naquela ocasião, havia presentes recebidos pelo Brasil nos dois palácios, né? No Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Esse Felipe Frazão conosco hoje. Frazão, obrigada. Bom trabalho para você em Brasília. Carol, obrigado para você, obrigado, Heisen. Até amanhã.